E se eu te disser que com apenas R$10 você consegue se tornar sócio de uma fazenda e receber dividendos todos os meses por isso, você acreditaria? Pois então, neste vídeo eu vou te mostrar como funcionam os FIAGROS, a mais nova classe de ativos que estreou há muito pouco tempo lá na Bolsa de Valores. O agronegócio é o setor que mais contribui economicamente para o crescimento do PIB do Brasil, além de ser um dos que mais impulsiona o aumento na geração de empregos. Com o avanço da tecnologia da informação, começa a surgir novas oportunidades de investimentos que podem beneficiar tanto os investidores quanto os donos deste segmento do agronegócio. E para você ter uma ideia, o PIB referente ao agronegócio brasileiro representou no primeiro semestre deste ano um aumento importantíssimo de quase 24% no primeiro trimestre, sendo este o setor que representa 8% do PIB brasileiro. Isso apenas fomenta da importância deste segmento para a economia do Brasil. E com toda essa visão, surgem novas oportunidades de investimentos neste meio. E aproveitando o gancho, eu me chamo Guilherme Lisboa e o meu objetivo aqui é te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro. Então, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e não esqueça do seu like, por isso faz com que o vídeo seja indicado para muito mais pessoas. Começar um novo negócio no segmento agro não é uma atividade tão simples, haja visto que você precisa descapitalizar um alto valor financeiro para iniciar as atividades de plantio, por exemplo. Além de que você não gera altas receitas mensalmente, pois é um segmento de total sazonalidade. Ou seja, estou falando da época de plantio e da safra das commodities. Todavia, os FIAGROS eles chegaram justamente para democratizar todo esse acesso. E o mais bacana de tudo é que você pode começar a investir neste segmento com muito pouco, apenas R$10 já é possível, conforme vocês podem ver aqui aparecendo na tela. Mas lembrando que esse ativo ele não serve como indicação de compra, é apenas a caráter educativo para você ter conhecimento sobre essa ferramenta. E caso você ainda não tenha lido nada sobre este tema, basicamente os FIAGROS ou os fundos de investimentos em cadeias agroindustriais é um ativo muito novo lá da Bolsa de Valores e que teve a sua criação por volta de março de 2021, cujo seu objetivo é captar recursos de investidores para aplicar no segmento do agronegócio. E o mais importante é que esse tipo de fundo ele é composto por aportes em CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, e das LCAs, que são as letras de créditos do agronegócio. E uma vantagem é que são títulos de renda fixa relacionados com o setor do agronegócio e são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. E como eles possuem um benchmark à taxa Selic, isso impulsiona a atrair novos horários de investidores, pois com a taxa Selic alta, estimula o investimento neste setor. Além disso, os FIAGROS também podem ser ativos imobiliários associados à cadeia de produção do segmento. Além disso, os FIAGROS também podem conter ativos imobiliários associados à cadeia de produção do segmento. E como ainda é uma classe de ativos muito recente, possui somente 32 ativos dentro dessa categoria, e essa informação você pode observar no próprio site da B3. Lembrando que talvez esse valor já tenha se atualizado, tendo em vista que vários negócios neste segmento devem ter entrado com o processo de abrir o seu capital e realizar o IPO na bolsa. E para ser bem sincero, eu achei bastante movimentada essa classe de ativos, pois é um fundo que tem pouco mais de 2 anos e já tem muitas opções de ativos dentro desta classe. O termo FIAGRO deve ter soado um pouco comum para você que está me assistindo, e se caso você tenha lembrado dos FIIs, que são os fundos imobiliários, parabéns, não tem nada a ver. Bom, eles são bem parecidos na verdade, até mesmo pelas iniciais, mas a diferença é que os fundos imobiliários têm o objetivo de investir no segmento imobiliário, como shoppings, galpões logísticos e uma vasta gama de oportunidades imobiliárias. Vou deixar uma playlist completa aqui para você conferir no final deste vídeo, tudo sobre fundos imobiliários para você dar uma olhadinha. E já os FIAGROS, eles possuem o intuito de investir em fazendas, ou seja, imóveis rurais e nas atividades agrícolas, por isso eles se assemelham bastante. E antes de fomentar a minha ideia se vale a pena ou não investir nesta modalidade de classe de ativos, você precisa saber que dentro dessa classe existem 3 tipos de FIAGRO. O primeiro deles é o FIAGRO de direitos creditórios. Eu serei bem direto para você entender de uma forma rápida esta classe. Você deve saber que as empresas agrícolas não possuem uma entrada de capital financeiro de forma cíclica, ou seja, todos os meses. E para que eles continuem com suas operações em funcionamento, eles precisam levantar recursos para custear seus projetos e fazer com que a empresa continue rodando e se preparando para o próximo plantio e colheita. Portanto, as empresas recorrem a capital de giro ou empréstimos de instituições financeiras com taxas bem menores e mais atraentes para financiar essas operações com o intuito de manter o seu caixa até o período de plantio, por exemplo. E é nesta parte de recorrer ao crédito que entram os famosos CRAs e LCAs mencionados anteriormente. O segundo mercado é o de imobiliário. Este é um segmento que tem uma rentabilidade muito volátil. E este mercado tem o objetivo de investir em terras agrícolas, como as fazendas, com o intuito de conseguir valorizar o investimento e poder rentabilizar os investidores por meio da distribuição dos lucros, ou seja, os dividendos. O interessante dessa classe é que, como é complexo realizar um investimento em terras agrícolas e demanda um valor bem alto de investimento, essa classe de FIAGROS veio para sanar essa problemática, pois a barreira de entrada financeira é muito menor e assim ajuda a democratizar o acesso deste investimento do setor agrícola para todo mundo. O terceiro mercado é o de participações. Essa classe tem por objetivo de oferecer aos investidores a possibilidade de adquirir a participação em uma empresa agrícola
agrícola. E como montar uma empresa agrícola não é uma atividade fácil, através deste mercado o investidor tem a oportunidade de investir em um negócio já formado e bem estruturado, ficando somente com a parte mais tranquila, que são os ganhos financeiros e a possível valorização do negócio com o tempo. E claro, lembrando que para você investir nessas classes, basta você ver quais são os ativos que estão sendo negociados e ler quais são os objetivos deles. E você faz isso tudo pela corretora de valores. Você não precisa ir lá na fazenda e investir de forma direta com eles. Basta você criar uma conta numa corretora de valores, entrar no home broker e digitar o ticker do fiagro que você deseja adquirir. E onde será que você vai analisar esses fiagros para investir? Hoje, a melhor plataforma que nós temos é a do Status Invest. Mas eles lançaram recentemente um site focado somente em fiagros que se chama fiagros.com.br. Mas ainda tem muito o que melhorar. E assim que você acessar essas plataformas, basta você escolher o fundo e dar uma estudada para ver se faz sentido ou não você investir. Mas na real, será que vale a pena mesmo investir neste mercado do agronegócio? E para que a gente possa fechar com chave de ouro essa ideia, precisamos falar um pouco sobre rentabilidade dos fiagros e quais são as suas vantagens e desvantagens. E assim conseguiremos criar uma linha de raciocínio para ter embasamento teórico e quantitativo para tomarmos uma decisão de investimento ou não. Como estamos falando de empresas que muitas vezes são terras arrendadas, ou de empresas que vão receber os seus ganhos somente nos períodos de safra, as receitas financeiras acabam sendo concentradas em determinadas épocas do ano. Por isso demanda uma baita estratégia do fundo para manter um fluxo de pagamentos bastante constante. E claro, que isso irá movimentar a rentabilidade dos fiagros. Por exemplo, você lembra que os dividendos que são distribuídos lá nos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda? Os fiagros também são isentos desses dividendos. Isso é um baita ponto positivo, mas não podemos descartar a ideia de que futuramente os dividendos possam vir a ser tributados aqui no Brasil. E partindo dessa ideia, vamos avaliar as vantagens e desvantagens sobre investir neste fundo de investimento. As vantagens que eu enxergo são as seguintes. Primeiro, o capital é muito baixo para você investir, então a barreira financeira é praticamente mínima, haja vez que com apenas R$10 você já consegue investir. O segundo ponto, já tem várias empresas do setor de commodities sendo negociadas na bolsa de valores, como é o caso da Vale, por exemplo. Isso traz mais credibilidade aos investidores. Terceiro, os preços dos produtos são indexados ao dólar, sendo esta a moeda mais forte do ecossistema financeiro. E para finalizar, não tem cobrança do imposto de renda sobre seus dividendos, isso é muito bom. E sobre as desvantagens, nós temos, primeiro, fundo de investimento muito novo na bolsa, então não temos muitos dados passados para a gente avaliar o possível crescimento do negócio. O segundo ponto é um setor com uma sazonalidade muito grande, pois a agricultura gera receitas a partir das safras em determinadas épocas do ano. Eu acredito que olhando para essas vantagens e desvantagens, você já consegue ter uma dimensão se vale a pena ou não para você de investir nos fiagros. Se você for avaliar no curto prazo, este é um tipo de investimento não tão rentável, porém, como parte dos ganhos do fundo são vinculados a produtos agrícolas indexados ao dólar e esta moeda tende a ter uma tendência de sempre se valorizar com o tempo, as rentabilidades desse fundo de investimento tendem a ser mais rentável no longo prazo. Além de que não podemos esquecer que é mais uma forma para você diversificar a sua carteira de investimentos e torná-la bem mais robusta, fora que o setor do agronegócio é um dos que mais contribuem para o PIB do país. Logo, investindo nos fiagros você estará contribuindo para este ecossistema. E não podemos esquecer que este tipo de investimento chama a atenção de investidores estrangeiros a investirem mais ainda aqui dentro do Brasil, colaborando assim para a agropecuária nacional. Agora me conta, você vai investir nos fiagros? Na sua visão, vale a pena? Deixa aqui nos comentários que eu vou interagir com todos vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha tirado ótimas conclusões acerca dos fiagros. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo vídeo.